Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Já deixe seu like aí. No vídeo de hoje vamos aprender como instalar o SQL Server 2019. No nosso caso, vamos usar o SQL Server 2019, a versão Develop, que é de desenvolvimento. É uma versão gratuita que lhe dá todo o suporte, lhe dá todas as ferramentas da versão paga, certo? Já mostrei lá em vídeos anteriores como fazer o download da ISO de instalação do SQL Server. Então vamos lá. Primeiro você vai montar a unidade. Depois de montada, ela vai abrir aqui uma pasta para você. Você vai clicar com direito no Setup e executar como administrador. Essa parte demora um pouco, ele é muito pesado para iniciar. Está começando a iniciar, vou minimizar aqui. Certo, galera? Abriu, tá aí. Esse é o centro de instalação do SQL Server. E a gente vai aqui nessa parte instalação. Como não tem nenhuma versão, nenhuma instância instalada no nosso banco de dados aqui nesse computador, eu vou clicar nesse primeiro link para fazer uma nova instalação do SQL Standalone. Clicou, ele já vai começar a instalação. Vou minimizar aqui novamente, deixar só a instalação dele. Aqui nessa tela, ele vai perguntar qual é a versão da instalação que você quer. Evaluation, Development ou Express. A Evaluation é uma versão de avaliação do SQL Server completo. É como se fosse a versão comercial do SQL. A Develop é a mesma coisa da Evaluation, só que você não pode usar ele em ambiente de produção. Somente em desenvolvimento, somente ali local. E a Express é uma versão bem capada, é bem básica mesmo. Ela limita o tamanho de banco de dados, limita a quantidade de memória, tem uma série de limitações. Então, aqui no nosso caso, vamos escolher Develop. Vamos avançar. Tem que aceitar, né, os termos de licença. Caso vocês queiram, podem ler todo o que está escrito aqui posteriormente. Avança. Aqui ele está perguntando se você quer checar se tem alguma atualização, updates. Ele está dizendo que é recomendado. Como eu acabei de baixar da internet, eu não vou checar não vou marcar, vou passar direto. Está iniciando agora o processo de instalação do nosso banco de dados. Esse warning que ele dá no Firewall, ele não vai bloquear a instalação, não corre risco de bloquear, de travar. Ele só está dizendo ali, ó, às vezes o Firewall barra alguma coisa. Se quiser, vai lá ver depois lá, mas pode continuar. Então, vamos continuar. As features da instância. O que a gente vai precisar para poder trabalhar com o banco de dados? Como vamos trabalhar somente banco de dados, a gente vai instalar apenas o Database Engine Service. Algumas vezes podemos usar o Full Text. Vou marcar também Full Text. Nada mais. Avança.
Agora ele pede para fazer a configuração do nome da instância. Instância, a instalação. Cada instância é uma instalação. Por padrão, a instância default, ela vem com o nome de MS SQL Server. Eu vou deixar por enquanto esse nome, MS SQL Server, porque ainda é a nossa primeira, é a instância padrão. Dá para fazer várias instalações, fazer várias instalações de várias instâncias no mesmo computador. É feito várias instalações de instância por motivo de versões diferentes de SQL, aplicações que usam um nome específico de serviço. São feitas várias instalações. Aqui, por enquanto, vamos deixar só com a instância padrão. Vamos avançar. Next. Nesse momento, ele está criando os serviços, está criando os usuários, tudo do banco de dados. Server Configuration. Ele traz os serviços, as contas de usuário que vai usar os serviços e as senhas. Nesse caso, ele botou todos esses são usuários do próprio SQL Server. Então não tem uma senha. O tipo de inicialização que a gente vai dar. O agente, a gente vai deixar manual. O SQL Server Data Engine, vamos deixar automático. Ele vai ter que estar sempre ativo. Esse é o nosso banco de dados propriamente dito. Os demais a gente vai deixar manual. E o Server Browser, deixa ele aí desabilitado. Vamos falar dele um pouco mais na frente, mas assim, ele é quem diz quais os bancos de dados que tem abertos, que tem ativos na sua rede. Pode clicar em avançar agora, em Next. Galera, aqui começa uma parte bem crítica na nossa instalação. Ele pergunta sobre quem vai poder acessar seu banco de dados e como vai ser feita essa autenticação. No nosso caso, que a gente está fazendo um banco de dados standalone, está fazendo um on-premise aqui somente nesse computador, a gente vai deixar uma autenticação mista. Vai ser o usuário do Windows, que é o Windows Authenticate Module, que é o Windows Authentication Mod, e uma senha para o usuário, System Administrator. Essa senha você vai ter que definir uma senha forte, muito boa, né? Uma dica, anotem as senhas. E vou adicionar também aqui, ó, usuário atual. O usuário atual que está fazendo a instalação desse computador, nesse computador, ser administrador também. Beleza? Esse Windows Authentication Module é como se esse Windows Authentication Module é o modo de autenticação do Windows. É para aqueles computadores que estão na rede, que trabalha com AD, com Active Directory, né? E você tem que logar no Windows de acordo com o seu domínio. Aí ele vai perguntar se você tem acesso, você vai logar com as mesmas credenciais da rede, mesmas credenciais do seu AD. Beleza? Vamos pular aqui para esse Data Directories. São os diretórios de dados do nosso banco de dados. Vou maximizar aqui para deixar ele bem comprido. Ó, primeiro ele diz qual é o diretório root. O diretório root de dados. Beleza, está em C Programs Microsoft SQL Server. A gente definiu lá atrás, no começo. Ele pergunta qual é o Ele pergunta aqui onde é que vai ficar guardado os arquivos, o banco de dados propriamente dito. Ele vai ficar na pasta, nessa pasta, C Program File.
Vai ficar C, arquivo de programa, Microsoft SQL Server, a versão do SQL, ponto, instância, ó, versão do SQL, ponto, instância. Uma pasta MS SQL e os dados. O diretório de log, a gente pode criar, em vez de botar em dados, criar uma pasta com o nome log. Normalmente, esse diretório ele é em outro disco, em outro local. Beleza? Porque se der problema naquele computador, os logs estão diferentes dos dados. E o backup é a mesma coisa, em um disco diferente. Totalmente diferente. Uma partição diferente, um computador diferente, se possível. Beleza? Beleza, galera. A partir de agora, a gente já sabe quais são os diretórios que vai ser salvo. Os logs, os backups e o banco de dados do nosso banco de dados. O arquivo de banco de dados. Então, vamos lá. TempDB. TempDB é o banco de dados que vai ser só temporário. Como é que ele vai ser? O crescimento dele vai ser de quantos em quantos megas. É um banco de dados que fica temporário enquanto você está usando o seu SSMS. Você está usando o banco de dados, está conectado no banco de dados. Tudo que você faz fica ali tudo que você faz, copia, as tabelas que você selecionou, fica no espaço temporário. É o TempDB. É um banco de dados do próprio sistema. É um banco de dados temporário do próprio sistema. Em MaxDop, a gente vai mexer agora não. Vamos passar direto para Memory. Em Memory, é o tamanho máximo que o seu banco de dados vai é o tamanho máximo que seu banco de dados vai usar da memória do computador. É o que ele vai consumir do seu computador. Lembrando que a memória que o SQL Server vai usar é a mesma memória que está instalada no seu computador. Você não pode botar 100% da sua memória, porque senão o seu sistema operacional acaba ficando sem memória. Então não dá para botar 100%. A gente vai botar aqui 128 MB. Não, vamos deixar o default, o recomendado. O padrão, na verdade. Ou vou deixar... Ou a gente vai definir quanto? Vamos definir 512. Vamos deixar ele com 512 megas. Beleza? Vamos passar em File Stream. Em File Stream, a gente não vai mexer com isso. É fazer stream de arquivos pelo SQL Server. Como a gente está mexendo... Opa! Aqui ele pede para configurar a quantidade de memória que o SQL vai... Em Memory, é a quantidade de memória do computador que o SQL vai usar. O que acontece? O SQL vai compartilhar da memória que está no seu computador. O seu computador tem 16 GB, ele vai compartilhar desses 16 GB. Nesse caso, no nosso caso, que a gente não tem um ambiente bem definido, um laboratório, a gente vai deixar como padrão que ele mesmo vai limitando essa memória. Beleza? Em File Stream, é algo que é mais para o Azure, mais para banco de dados em tempo real. A gente não vai mexer com isso agora também. Tranquilo? A partir daí é só avançar. Aqui ele vai dar um resumo de tudo que a gente selecionou, de tudo que a gente escolheu, de todas as configurações que a gente pediu. Beleza? Ó, TempDB, memória, o máximo de memória é esse, o mínimo é esse. O collation, que ele diz que é o latino, o geral, case insensitível, ou seja, maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Beleza? O administrador, ele dá todo o resumo,
ele dá todo o resumo das escolhas que a gente fez. Então vamos agora instalar o nosso banco de dados. A instalação ela demora um pouco. Se apresentar alguma mensagem de erro, se apresentar algum aviso, a gente volta aqui e mostra na tela. Beleza, galera. Agora está chegando o final. Está terminando. Olha lá. Terminou, deu tudo com sucesso. Nosso banco de dados está instalado por completo. Você lembra, né? O usuário, a senha e o modo de autenticação. Vamos precisar dele para logar com o SSMS. Vou dar um close aqui. Vamos testar? Abre o SSMS. Agora que o SQL Server e o SSMS está instalado, vamos logar no banco. Vamos indicar aqui qual servidor queremos logar. Lembra do SQL Browser? Pois é, ele vai mostrar qual servidor SQL temos disponível. Vamos abrir aqui o browser. E aqui em Database Engine, vamos escolher o nosso servidor. No meu caso, está com esse nome estranho porque eu não renomeei depois de ter instalado o sistema operacional. Vou dar um OK. Ele está pedindo Windows Authentication, ou seja, o mesmo usuário que eu loguei nesse Windows, ele vai logar no banco de dados. Vamos ver se vai dar certo? Pedir alguma conexão aqui. Prontinho, está logado. Como é que eu sei que está logado? Está aqui, ó, no Object Explorer. Ele vai estar logado com o usuário Administrator, que é o usuário que eu estou logado nesse computador. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Vou pedir uma nova query. Vamos dar um select asterisco from sys.tables. Vamos ver se vai funcionar? Tan. Tá aí, ó, todas as tabelas do meu banco de dados master. Como é que eu faço para saber agora os bancos de dados que eu tenho? sys.databases. Sys.databases vai me dizer master, tempdb, model, msdb. São todos os bancos de dados de sistema. Ó. Banco de dados de sistema estão aqui. Como acabei de instalar o SQL Server, só vai ter os bancos de dados de sistema. Então, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho e não esqueça daquele like.